Você já se perguntou por que os lápis são amarelos e as mesas de sinuca verdes? Mesmo que não, hoje descobrirá o porquê de todas essas coisas. Por que as mesas de sinuca são verdes? A sinuca vem de séculos atrás. A realeza costumava jogar ao ar livre, sobre a grama. Com o passar dos anos, o jogo se moveu lentamente para dentro de casa, em mesas de madeira, e a versão ao ar livre foi esquecida. No início, foi decidido usar um pano verde em cima da mesa para fazer a superfície parecer com a grama. Mas quando a modalidade se tornou um esporte e começou a ser transmitida na TV, o pano verde tornava mais difícil para o espectador ver algumas das bolas. Assim, a cor do tecido foi alterada para azul. Desde então, a cor se tornou o padrão para torneios e também para mesas particulares. Por que os teclados têm marcações? Se você olhar o teclado do computador, verá duas saliências nas teclas F e J. Elas ajudam a posicionar as mãos e a encontrar as teclas corretas sem olhar. A tendência começou décadas atrás, quando as pessoas que faziam cursos de datilografia aprendiam a usar todos os 10 dedos enquanto posicionavam os indicadores nas teclas F e J. Por que você boceja? Costumava-se acreditar que as pessoas bocejam porque o corpo precisa absorver mais oxigênio, mas a teoria foi revisada em uma pesquisa de fisiologia de 2014. Os cientistas estudaram 120 indivíduos e descobriram que o bocejo acontecia mais no verão e menos no inverno. Ele seria a resposta imediata do cérebro para regular a temperatura quando está quente. Bocejar também ajuda a acordar. O movimento alonga os pulmões e permite que o corpo flexione as articulações e os músculos. Outro estudo explica que o bocejo é contagioso em humanos e tem a ver com empatia. Por que você ronca quando está dormindo e não acordado? Isso acontece porque o ar não consegue se mover livremente pelo nariz ou pela garganta. Isso faz com que o tecido vibre, daí o som de um dinossauro. Isso não acontece quando você está acordado, porque os músculos da garganta mantêm as vias aéreas totalmente abertas para permitir um fluxo de ar suave. Mas durante o sono, esses músculos relaxam e as vias aéreas diminuem. Por que os táxis são amarelos nos Estados Unidos? Nos primórdios desse meio de transporte, John Hertz, fundador de uma empresa em Nova York, comprou várias dezenas de carros usados para seus negócios. Para destacar os veículos, ele os pintou de amarelo depois de ler um estudo da Universidade de Chicago, que dizia que essa cor era a mais visível à distância. Na Europa, os táxis amarelos já haviam percorrido as ruas, mas sua carreira durou pouco. Mas em 2013, táxis pintados de verde apareceram na cidade. Através da análise de GPS, a comissão de táxis descobriu que algumas áreas em Nova York tinham acesso limitado a esse tipo de transporte. Assim, veículos verdes chamados táxis Boro pegavam passageiros dessas áreas, deixadas de fora, para preencher essas lacunas. Por que as calculadoras têm células solares? A primeira calculadora solar chegou às prateleiras no final dos anos 70. Naquela época, os cientistas começaram a experimentar células solares mais baratas do que as usadas nos satélites. As calculadoras estavam entre os primeiros produtos que ostentavam a pouca energia necessária para funcionar. Na década de 1990, as empresas anunciaram que mais itens movidos à energia solar seriam lançados em breve, mas isso nunca aconteceu. A tecnologia migrou para produtos maiores, como luzes e sinalização rodoviária. Por que alguns casacos esportivos têm cotoveleiras? Originalmente, os casacos esportivos eram feitos para a prática de modalidades ao ar livre. Eles tinham pedaços de tecido nos cotovelos, porque era mais fácil e mais barato substituir apenas essas peças do que comprar um casaco novo. Mais tarde, professores escolares e de universidades começaram a usá-los, porque os remendos eram úteis quando os cotovelos esfregavam contra a mesa e o quadro de escrever. Tradicionalmente, eles eram feitos de couro, camurça ou lã pesada, mas hoje os apliques são para fins estéticos. Por que os cadernos têm margens nas páginas? Antigamente, o papel era uma iguaria para ratos, camundongos e outros roedores. Para evitar a perda de informações valiosas de livros e cadernos, as pessoas começaram a deixar espaços vazios nas bordas, pois era ali que ocorria a maior parte dos danos. Mais tarde, quando os cadernos foram impressos, as margens ficavam para anotações, datas e comentários. Nos livros, os espaços se tornaram uma norma para fins de impressão e para impedir que as informações fossem perdidas devido ao desgaste irregular. Por que os tubos de pasta de dentes têm barras coloridas neles?
Existe um mito de que os retângulos coloridos têm algo a ver com os ingredientes da pasta de dente, mas as barras com cores existem para indicar para as máquinas onde a embalagem deve ser cortada, dobrada e selada. Diferentes códigos de cores são usados para diferentes máquinas de embalagem. Eu gosto mais da outra história. Como a massa de modelar foi criada? Quando a primeira massa de modelar surgiu, era para ser um limpador de papel de parede que removia a fuligem da lareira. Mas logo os papéis de parede de vinil foram lançados e a demanda pelo produto caiu. Alguém da família do inventor leu um artigo de jornal sobre como fazer artesanato usando a massa de limpeza. Foi feito teste com algumas crianças no jardim de infância, que adoraram, e em seguida o produto virou a massa de modelar, conhecida no exterior como Play-Doh. Por que os bilhetes tipo Post-it são amarelos? O inventor deles estava tentando criar um adesivo forte de longa duração, mas acabou sendo uma cola de baixa aderência. Enquanto tentava promover sua invenção sem sucesso, seu colega sugeriu usá-la para colar temporariamente marcadores em seus livros. E bingo! Os bilhetes Post-it apareceram. A cor amarela foi coincidência, pois o laboratório ao lado deles só tinha papel de rascunho amarelo. Por que o chá vem em saquinhos? Ei, por que não vem em uma sacola de golfe? Sim, pois seria grande demais. Quando a bebida foi inicialmente comercializada, era colocada em saquinhos de tecido costurados à mão. Em 1908, um importador de chá e café de Nova York enviou seus saquinhos de chá de seda ao redor do mundo. Para apreciar a bebida, os clientes tinham que remover as folhas deles, mas não sabiam disso e começaram a preparar nos saquinhos de seda mesmo. E adoraram tanto que esse se tornou o padrão e todos passaram a apreciar dessa maneira. Levou mais 20 anos para a primeira máquina de saquinhos de chá ser lançada. Por que as canecas de café têm sulcos? Quando colocadas na máquina de lavar louça, as canecas devem ficar de cabeça para baixo. A água da lavagem começa a pulverizar por cima e por baixo delas para deixá-las brilhando. Uma empresa fabricante viu que quando as pessoas tiravam as canecas da máquina de lavar louça, a água se acumulava por cima e pingava por toda a parte. Então, criou o pequeno sulco na lateral da base delas para permitir que a água escorresse. Por que os micro-ondas têm pontinhos pretos? Se você observar atentamente a porta do micro-ondas, verá uma borda de uma malha preta com pequenos pontos. Eles atuam como um escudo para bloquear campos eletromagnéticos, impedindo a radiação de passar e cozinhar você, mas ainda permitindo que se veja o que está acontecendo lá dentro. Pense como se fosse um filtro de café que retém os resíduos de café, mas deixa o líquido passar. Ah, eu gosto disso. Por que os lápis são amarelos? Os lápis tradicionais são amarelos desde os anos 1900. Foi quando uma empresa na Europa lançou sua marca Koh-i-Noor, por causa de um diamante. Isso inspirou a forma de diamante dos lápis. Durante esse tempo, eles foram pintados de várias cores. Normalmente, a tinta era para cobrir imperfeições na madeira. Para destacá-los, a Koh-i-Noor os pintou de amarelo. A cor também sugeria que o grafite de excelente qualidade usado no produto vinha da Sibéria. Como a localização geográfica era próxima à China, acreditava-se que também representasse felicidade, glória e sabedoria. Por que os quebra-cabeças foram feitos? O primeiro quebra-cabeça surgiu no século XVIII, feito por John Spilsbury, um cartógrafo e gravador. Ele montou seus mapas em um pedaço de madeira e cortou as fronteiras dos países. Era para ser um jogo educativo que ajudava os estudantes britânicos a aprender geografia. Os quebra-cabeças surgiram quase um século depois, quando as serras de arco se tornaram as ferramentas dominantes para cortar as formas. Todas as peças tinham formas únicas para que não fosse possível encaixar uma errada no lugar errado. Por que os teclados não são em ordem alfabética? Quando a máquina de escrever surgiu, as teclas foram organizadas em ordem alfabética, mas quando alguém datilografava muito rápido, elas ficavam presas. Foi quando Christopher Sholes e seu parceiro James Densmore passaram 5 anos tentando resolver o problema, separando os pares de letras mais usados para evitar isso. Mais tarde, venderam a patente para uma empresa de fabricação de máquinas de escrever, que em breve lançou o famoso teclado QWERTY, que usamos até hoje. Por que você tem remela nos olhos quando acorda? Seus olhos constantemente produzem lágrimas e algum muco para proteção e hidratação. Toda vez que você pisca os olhos, expulsa o muco e as partículas. Durante o sono, continua fabricando lágrimas e... remela.
Sem piscar, ela se acumula ali. Por que as motocicletas não têm marcha ré? A maioria dos motociclistas não tem dificuldade em andar para trás com a moto com os pés. Se houvesse uma marcha a ré, eles dificilmente se acostumariam, pois mover uma motocicleta pelo comprimento de um carro para trás não é moleza. Além disso, isso se tornaria mais complexo, uma vez que andar de ré sobre duas rodas é mais difícil e mais instável. Incluir esse recurso adicionaria mais peso à moto e, portanto, diminuiria a velocidade. Existem alguns modelos mais pesados com marcha a ré, pois é mais difícil para o motociclista carregar o peso delas para trás. Essa é a minha história de hoje. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.